Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs, para a igreja em si. Na tarde desse dia, amados, eu quero trazer uma palavra bem pequena, não muito longa, como de costume, mas uma palavra bem pequena. Mas eu tenho certeza que esta palavra ela vai falar muito aos vossos corações. O tema dessa mensagem hoje é um tema não muito comum para as pregações, para as ministrações, para os ensinamentos. O tema dessa mensagem é: libertaram a mentira, crucificaram a verdade. E eu quero falar muito mais sobre a mentira do que propriamente da verdade. Apesar que a verdade, ela também vai ter o seu momento nesses poucos minutos deste ensinamento, desta palavra. Mas o personagem da mentira é um homem que pouco se fala dele nas Escrituras Sagradas. Foi um homem que teve face a face com a verdade, chamada Jesus Cristo. Momentos antes da verdade, Cristo, ser crucificado. Eu quero falar sobre o personagem chamado Barrabás. Barrabás, no aramaico, Bar-Abás. O nome Barrabás significa filho do pai. É um personagem bíblico. Ele nasceu na cidade de Jopa, ao sul da Judéia. Ele foi contemporâneo de Jesus Cristo. Ele era integrante de um partido judeu que lutava contra a dominação romana sobre Israel. Veja bem, Barrabás, ele era um homem que ele participava de um partido político. E veja bem, esse partido no qual Barrabás participava, ele era integrante, ele era membro, lutava contra a dominação romana sobre Israel. E o partido dele, de Barrabás, era chamado de Zelote. Ele foi preso, após o ataque a legiões romanas, que culminaram na morte de um soldado romano. Por isso, ele foi morto. Porque um cidadão romano, Roma virava o mundo de cabeça para baixo para prender, aprisionar, encarcerar qualquer pessoa que viesse causar dano, à nação chamada Roma ou ao cidadão romano. O governo romano, o líder romano, os soldados do exército romano, eles viravam o mundo na época de cabeça para baixo. Simplesmente, caso Roma, o cidadão romano, viesse a sofrer algum dano ou algum tipo de ameaça. E Barrabás, ele foi preso. Veja bem, olha só, uma coisa que me chama bastante atenção. Barrabás aqui, sobre esse estudo, fala que ele fazia parte de um partido que não aceitava o domínio de Roma sobre Israel. E ele tinha a mesma finalidade, Barrabás, ele tinha o mesmo intuito no seu coração de Jesus. Jesus Cristo queria libertar o povo nele, através da sua palavra, através do seu amor. Barrabás também queria libertar o povo, porém, do povo romano, ele queria libertar Israel do domínio romano, também
porém com uma grande diferença. Barrabás queria libertar o povo de Israel sobre o domínio romano através do fio da espada, através do sangue, através das lutas, da violência. Além disso, a história diz, os estudos nos mostram, porque é algo interessante, que a palavra de Deus em Oséias 4:6 ou 6:4, não estou lembrado agora, me perdoem. Na parte B, diz assim, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. No livro de de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, fala assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu vejo hoje a igreja do século 21, sem que ela perceba, porque a igreja do século 21 se permitiu ficar cega, porque lamentavelmente ela não busca a verdade, ela busca a mentira, porque a mentira fala aquilo que a igreja quer ouvir, mas a verdade não fala aquilo que a igreja quer ouvir. Então é mais fácil a igreja hoje viver na mentira do que viver na verdade. E Barrabás, ele tinha inúmeras qualidades para o mal. Ele era mentiroso, ele era enganador, ele era ladrão, ele era salteador e ele era homicida. E uma coisa que me chama muita atenção é que em meio às lutas que Barrabás travava para libertar muitas das vezes o povo dos domínios, né, de Roma, quando ele já não tinha mais com quem lutar, quando ele já não tinha mais opressores para matar, algozes para perseguir, uma coisa muito interessante, ele perseguia o seu próprio povo. Ou seja, quando Barrabás não tinha com quem lutar, ele lutava contra o próprio povo de Israel. Ele perseguia o próprio povo de Israel. Ele roubava o próprio povo de Israel. Ele matava o próprio povo de Israel. E uma coisa que me chama a atenção é que mesmo diante de tudo isso, de ano a ano, uma vez por ano, naquela época via-se uma festa anual, e que em meio a esta festa, por um decreto, um preso poderia ser libertado. E nessa festa, em um determinado ano, tinha 2 presos. A mentira e a verdade, aprisionada no mesmo cárcere. Me perdoe a palavra chula, dentro do mesmo buraco. Frente a frente. Antes do povo determinar quem haveria de ser libertado ou quem haveria de ser solto. A mentira e a verdade, ou seja, Barrabás e Jesus Cristo. Porém, já naquela época, o povo já não queria mais a verdade e preferiu dar vida à mentira, ao enganador, ao ladrão, ao salteador e ao homicida.
e permitindo que a verdade ela fosse libertada, conclui-se que o povo mandou matar, crucificar, destruir a verdade. Só que, para que as escrituras viessem a ser exatas, concretizadas, confirmada, a verdade, 3 dias após a sua morte, ela ressuscita, para que ela permanecesse até os dias atuais, até a consumação dos séculos e para todos sempre, eternamente. E nos dias de hoje não está diferente. Nós vemos tantas heresias sendo pregadas dentro da igreja, tantas mentiras, tantos enganos. Volto a dizer, essa maldita, esse câncer dessa teologia das facilidades que envolve prosperidade, vitórias, conquistas, bênçãos e essa doença chamada campanha. Tudo isso dentro de um ambiente chamado igreja. E a verdade, ninguém quer. Ou seja, ninguém quer Jesus Cristo pelo que Ele é. Mas eles querem Jesus Cristo pelo que Cristo pode dar. E com isso, os mentirosos, os enganadores, os ladrões e os próprios, como Paulo fala em uma das suas epístolas, os cães vorazes. E se uma vez tem cães vorazes e com isso mulheres na liderança, também tem cadelas vorazes. Os homicidas, tomando proveito disso tudo, ensinam um evangelho mentiroso dentro da igreja, enganando quem lhe ouve, falando mentiras, ensinando mentiras, roubando o povo, vendendo a palavra, vendendo a música. E com isso, matando diariamente a verdade. Mas eles se esquecem que, como lá atrás, como naqueles dias, a verdade, ela ressuscitou. Eles se esquecem que a verdade, ela vai retornar novamente. E não está muito longe a verdade retornar. Sobre o arrebatamento da igreja de Cristo. E quando a verdade retornar, esses mentirosos, essas mentirosas, esses cães vorazes, essas cadelas vorazes, esses enganadores, esses ladrões, esses mercenários da palavra, esses mercenários da música gospel, vão tudo ficar. E caso eles venham ter hoje o dano da primeira morte, automaticamente haverão de ter o dano da segunda. E a palavra de Deus, ela é bem taxativa. No livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13, que não somente esses mentirosos, enganadores, o Senhor Jesus Cristo assim os chama de fariseus e hipócritas, não somente eles haverão de pagar um grande preço, o preço de não herdar os céus, mas também todos aqueles que lhes dão ouvido e os seguem. A mentira está sendo libertada pela igreja diariamente. E a verdade diariamente está sendo crucificada. Mas volto a dizer, como lá atrás, a verdade ressuscitou 3 dias após a sua morte. Faltam poucos momentos
para a verdade novamente ressuscitar. Faltam poucos momentos para a verdade vir buscar aqueles que querem a verdade, que seguem a verdade, que não dão ouvidos à mentira, que não dão ouvido a esses falsos profetas com suas mentiras e seus enganos dentro da casa de Deus. A verdade haverá de voltar para punir os Barrabás que invadiram a casa de Deus e o povo que assim os liberta diariamente. E uma pergunta eu vos faço: quem você prefere? Você está dando vida a quem? Você está dando vida à mentira ou você está dando vida à verdade? Cuidado! A verdade, ela está voltando. E ela não vai poupar os mentirosos. Ela não vai poupar aqueles que valorizaram a mentira, aqueles que apoiaram e apoiam a mentira. Quem você tem buscado? Quem você tem apoiado? A quem você tem seguido? Você tem seguido, apoiado e valorizado a mentira? Ou você tem seguido, valorizado e apoiado a verdade? Cuidado! Quando a verdade retornar, todos os mentirosos, todos os ladrões, todos os homicidas, todos os enganosos vão para o inferno. E todos que lhes dão ouvido e os seguem também vão. Amém? Que Jesus Cristo possa abençoar as vossas vidas. Uma ótima semana. Shalom Adonai. Jesus abençoe vocês.